Bom, pessoal, a gente vai falar hoje a respeito da visão de uma forma geral. Basicamente, o que nós vamos ter com isso? Como que nós enxergamos os objetos? Isso aí a gente mencionou cheguei a mencionar, assim, citar na aula passada, mas vou falar com mais detalhes. Como que nós, seres humanos, enxergamos os objetos? Você pega o olho da pessoa aqui. Eu só enxergo quando um raio de luz chega por algum motivo aos meus olhos. Eu só enxergo quando os raios de luz chegam aos meus olhos. Vamos supor, contando que meu olho está na parte da frente aqui, dessa bola. Se vier raios nesse sentido aqui, eu não vou conseguir enxergar. Afinal de contas, a luz não faz curva. Tá? Por exemplo, por que eu consigo enxergar um objeto aqui em cima da mesa? Ih, rapaz, tô doido. Sai daqui. Vamos supor que eu tô uma mesa. Um dos meninos uma mesa. Aí tem esse objeto louco aí. Sim, da mesa. Objeto de arte moderna. Ele empolga peçonhento. Aí o que acontece? Por que que eu consigo enxergar esse objeto? Esse objeto, vocês acham que um objeto qualquer, ele emite luz própria? Vamos supor que seja um vaso ali feito de vidro. Vocês acham que ele emite luz própria? Qualquer objeto de enfeite que está lá sobre a sua mesa? Oi? Acho que não. Exatamente. Quem emite luz própria é quem emite mesmo. Por exemplo, eu, o vagalume, a luz, o sol. Entendeu? Entendi. Quem tem luz própria. Quem não tem luz própria... Oi? Não. Quem não tem luz própria, ele reflete. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala, aqui no meu quarto. No quarto, né? Porque sala é uma coisa e quarto é outra. Eu estou vendo um monte de coisa aqui. Mas nada aqui emite luz própria, a não ser duas caixinhas, duas LEDzinhas que tem nas minhas caixas de som aqui. E por que eu estou enxergando essas coisas todas? Porque a janela está aberta, os raios solares entram pela janela, batem em todos os objetos, né? E aí, batendo nesses objetos, isso chega aos meus olhos. Deixa eu me localizar aqui. Então, por exemplo, aqui na minha sala, né, dá para se ver lá as guitarras, a parede, o guarda-roupa. Tudo isso não emite luz própria. Isso está recebendo a luz do quarto aqui em cima, a luz do sol que está vindo aqui na frente. Isso tudo reflete e chega aos meus olhos, por exemplo. Mas se eu não tiver essa câmera aqui, eu não consigo enxergar nada que está atrás de mim. Porque a luz, ela não, que é refletida por esses objetos, ela não faz isso aqui, ó, e vem no meu olho. Ela não faz curva, ela vem em linha reta. Então ela não chega no meu olho, eu não tenho capacidade de visão, né?
Se eu tampar a câmera aqui, eu não vou ver nada que está atrás de mim. Tá? Então, basicamente, tudo que eu consigo enxergar é porque raios de luz chegam aos meus olhos. Se não chega aos meus olhos, eu não enxergo. Muito simples, é tão óbvio que parece até que é complicado. Mas não é. Sendo assim, então a gente sabe que tem objetos que não emitem luz e os objetos que não emitem, que é a maioria, refletem. Tá? E a gente enxerga as coisas graças a esse reflexo. Ah, só um detalhe. Se eu fechar essa janela aqui 100%, apagar a luz do quarto, fechar a porta, o quarto ficar naquele breu todo, por que eu não enxergo nada? Vou ficar tudo escuro. Porque nada emite luz. Se não emite, vai depender de uma luz externa chegar, bater nos objetos e refletir aos meus olhos. Só que como eu fechei todas as fontes de luz externa, desliguei, nada vai acontecer. Tá? Então é isso aí. Aí tá. Uma das coisas que a gente aprende é as lentes esféricas. É sobre as lentes de uma forma geral. Tá? O que acontece, gente? Existe um fenômeno chamado de refração. Vamos entender o que é a refração. Toda vez, pessoal, que um raio de luz passa de um determinado meio para outro meio, ele vai sofrer um desvio, tá? Ele sofre um desvio. Vamos pegar aqui, faz de conta que esse meio A, que a gente está tendo aqui nessa situação, é a água, meio B, opa, falei errado, B que é a água, e o meio A é o ar. Então nota, um raio de luz, ele vem nessa direção, vindo do ar. Quando ele entra, vamos supor, para dentro da piscina de sua casa, ele sofre um desvio, tá vendo? Era para ele seguir nesse sentido aqui, ó. Retinho, mas não. Ele desvia, ó. Tá? Isso só não acontece quando o raio ele entra, passa de um meio para o outro, assim, for cortando esse meio em 90 graus, sabe? Porque aí não tem como ele desviar. Ele vai entrar reto e vai sair reto do outro lado. Tá? Então a refração é um fenômeno em que a gente vai ter uma alteração na trajetória do raio de luz. Tá? Melhor dizendo, ao passar de um meio para outro com densidade diferente. Ou seja, você há de convir comigo que o ar é menos denso do que a água. Né? A água você consegue pegar e sentir ela na mão. O ar ele é tão
rarefeito que você não consegue pegar na mão. Então, quando o raio de luz passa de um meio para outro, a gente tem esse fenômeno da refração. Tá? Mas os meios têm que ser meios com densidade diferente. Se for meio com densidade igual, não vai mudar nada não. Um dos exemplos mais básicos que a gente tem é isso, ó. Tá aqui nessa questão aqui do copo, né? Olha para você ver aqui, ó. Faz de conta que sua cara tá aqui. O zóio. K8, K-zóio. Aí o que acontece? Esses raios... Cadê as cores aqui? O lápis ele emite luz própria? Não. A água emite luz própria? Não. Então ele recebe raios do ambiente e reflete e chega aos meus olhos. Porém, o que acontece? Esses raios que batem no lápis e voltam aos meus olhos faz eu formar a imagem do lápis. Vou até mudar a cor aqui. O raio que é refletido vai ser em amarelo. Eu formo a imagem do lápis de uma forma. Porém, cara, esses raios aqui, que penetram aqui dentro da água, eles vão sofrer um desvio, né? Ó, desviando a trajetória dele, tá vendo? O raio que sofreu desvio, ele era para seguir aqui, ó. Mas como ele sofre refração, ele sofre um desvio. Aí depois esse mesmo raio, ele é refletido saindo da água e depois ele atravessa o vidro, que é um outro meio, e vai para o ar. Aí ele sofre outra refração. Olha só como é que desviou. Ele era para seguir aqui. Aí o que acontece? Meu olho recebe o raio que vem do lápis fora d'água, que é refletido por ele. Eu vou formar a imagem do lápis de uma forma. Quando eu recebo o raio que vem da reflexão dos raios que atravessaram a água, sofreram refração e depois saem da água, vão para o ar novamente, devido à reflexão, sofre refração novamente, meu olho vai entender como se o lápis estivesse em outra posição, por causa dessa desvio que a refração causa. Aí no final das contas você observa o quê? Você observa que parece que o lápis está quebrado, né? Do lado de fora ele está na posição, parece que ele quebra e lá dentro ele está em outra posição. Entendido? Essa é uma das coisas que a gente observa na refração. Interessante também, outra coisa, é os índios, né, cara? Os índios, quando eles vão pescar, você tem um peixe aqui, por exemplo, nadando. Aí o índio está aqui. O que acontece? O índio, o peixe de verdade está aqui, tá? O peixe está ali. Porém, toda vez que o índio mira no peixe que ele está vendo do fora d'água, ele não acerta. O peixe que o índio vê está aqui e o peixe de verdade está aqui. Isso tudo tem a ver com o fenômeno da refração. Aí nós temos o Sol aqui, por exemplo. O Sol emite seus raios. Ó, o raio bate, o raio, ó, ele entra aqui, sai do ar, pula para dentro da água, ou seja, ele sofre uma refração. Desviei ele. Gente, aqui é só para vocês entenderem o conceito, o que é refração e as consequências disso. Questão de quanto que desvia, como é que sabe, se vai desviar tantos graus, isso não esquenta a cabeça. Aí o raio que bate no peixe é refletido, ele vem para cá. Aí ele sai agora da água e vai para o ar, onde está o índio do lado de fora. Aí ele sofre outro desvio.
Aí o que acontece, gente? Pro índio, cara, o raio tá chegando nesse sentido aqui. Então pro índio é como se o peixe estivesse aqui, ó. É como se o peixe estivesse aqui. No sentido desse pontilhado aqui, tá vendo? Só que na verdade o peixe está aqui, ó. Por causa do fenômeno da refração, o seu olho ele não está enxergando esse desvio que está acontecendo dentro da água. Ele está assim, percebendo um raio que está vindo aqui, então ele acha que o peixe está vindo no sentido que o raio está vindo. Então o índio do lado de fora, ele vê o peixe, ele joga o arpão dele aqui, a flecha, ele nunca pega o peixe. Depois de tanto ver isso, ele não estudou física, mas a gente chama isso de uma experiência, um empirismo, ele começa a jogar o arpão dele sempre abaixo da imagem do peixe. Aí ele começa a fisgar o peixe, porque ele sabe que quando ele joga em cima da imagem, ele não consegue pegar. Entendeu? Que interessante? Então é isso aí. Aí é o seguinte, as lentes são feitas de vidro basicamente. Se elas são feitas de vidro, tá? Elas, naturalmente, provocam a refração. Ou seja, porque um raio de luz passa pelo ar. Ao passar por uma lente, ele passa por outro meio, né? O ar é um meio né, gasoso e a lente é um meio sólido. Né? Então, sim, a lente de cara ela foi feita para provocar a tal da refração. Aí você tem as lentes convexas, côncavas, mas sim, o principal aqui é você saber se a lente tem borda fina e borda grossa. De forma que as lentes de borda fina vão ter um papel convergente. O que é isso? Toda vez que o raio de luz atravessa essas lentes de borda fina, que pode ser qualquer uma dessas opções, essa lente desvia, provoca uma refração nesses raios e que fazem eles convergirem, né, se concentrarem em um único ponto. Um exemplo que faz isso aqui é a lupa, né? A lupa pega o raio solar, que é assim, e converge ele em um único ponto. Você botar uma lupa lá em cima de uma folhinha lá, você vai ver que depois vai dando um pontinho na folhinha ali que vai começar a pegar fogo, porque a lupa faz os raios baterem todos no mesmo local. Já a lente divergente, ela tem uma borda grossa. Ela provoca um tipo de refração que, em vez dos raios atravessarem ela e se juntarem, eles se afastam. Por isso que é divergente, vem da palavra divergir, que significa espalhar. Tá? Então, as lentes dos nossos óculos, de várias coisas que nós temos, são usadas para provocar refração. E com isso nós resolvemos muitos problemas da visão. As máquinas fotográficas que usam o princípio desse aqui são lentes, tá? Ah lá, ó. A lupa ela usa uma lente convergente, tá? As máquinas fotográficas também usam lentes. Microscópio também usa lente. Nessa brincadeira da lente fazer refração, a gente consegue ampliar os objetos, tá? O microscópio, por exemplo, ele usa duas lentes que vão se combinando, aí você consegue ampliar muitas vezes o tamanho de objeto. A luneta, os telescópios, né? Todo mundo usa lente. Aí, galera, é importante aqui a gente entender um pouco da visão, que é o seguinte, o nosso olho tem essas estruturas todas, você precisa guardar duas coisas. Ele tem uma lente que a gente chama aqui de cristalino, tá? Ele tem uma lente natural, cara, que é convergente, ou seja, quando os raios batem aqui, passam pelo nosso olho, eles passam aqui, essa lente, por ser convergente, ela vai convergir esses raios para um único ponto. E esse ponto é aqui no fundo do olho,
aonde a gente tem células, tá? Que captam a imagem que é formada aqui e mandam para o nervo óptico formar a imagem. Então esses raios batem aqui, passam por essa lente, sofrem uma refração, tá vendo? Ó? De forma que eles vão se agrupando, que é uma lente convergente. E aqui no fundo eles formam a imagem do objeto. E aí seu nervo óptico capta essa imagem, tá? E leva para o seu cérebro para interpretar a imagem. Os problemas que a gente tem de miopia, estigmatismo e outras coisas está relacionado justamente a problemas de forma que o nosso olho é maior do que precisava ou menor do que precisava. Então, em vez desses raios convergirem e formar a imagem no fundo do olho, que é o local ideal, ela pode ser formada atrás do olho ou antes da onde precisa. E aí você vai enxergar as coisas embaçadas, tá? E a gente corrige isso com lentes. Por exemplo, ó, olha que os problemas. A visão normal, você tem a vela, aí os raios luminosos passam pela lente do seu olho cristalino, que converge eles, e aí forma a imagem lá no fundo do olho. Beleza, a imagem vai vir normal. A pessoa que tem miopia, o olho dela é mais alongado do que precisava, ele é mais esticado. Então a imagem, em vez de ela formar lá no fundo do olho, ela forma um pouco antes, tá vendo? E aí você vai tendo dificuldade de enxergar as coisas longe. Principalmente, que é o principal sintoma. Aí a gente vai corrigir isso aqui com uma lente divergente. A hipermetropia já é o caso quando o olho da pessoa é mais curtinho do que precisava. Ao tamanho desse olho, ao tamanho dele, mais curto. Ao invés da imagem formar aqui onde precisava, ela forma depois. Tá? E o astigmatismo é quando aí já é um problema aqui na questão da curvatura do olho e tudo mais. Você já tem uma imagem meio borrada, porque parece que forma mais de uma imagem. Tá? Problemas é fogo, né? Aí, olha que interessante. Pra gente fechar. Por exemplo, a miopia. A imagem é formada antes de onde precisava. Eu coloco uma lente divergente aqui, ó. A lente da pessoa que tem miopia é uma lente divergente. Por quê? O raiozinho de luz. Ao passar pela lente, a lente vai desviar ele, vai afastar ele. E aí, ao chegar na lente do meu olho, ela vai convergir esse raio e vai fazer formar a imagem onde precisava. Né? Tá vendo? Interessante. Porque quando ele vai em linha reta, bate na nossa lente, ele já converge e forma a imagem antes de onde precisava. Então a lente divergente é usada para dar uma desviadinha, né, fazer uma refraçãozinha, espalhar para ele convergir no ponto certo. Isso tudo é calculado pelos exames do oftalmologista e tudo mais. A hipermetropia, que é o olho pequeno, né, se forma a imagem depois. Eu vou usar uma lente convergente, porque vem um raio, bate na lente e ela já converge. Depois bate na lente do meu olho, ele converge mais ainda. Aí eu formo com isso, eu consigo formar a imagem do objeto lá no final do olho certinho. Também é calculado. E o astigmatismo é uma lente já que vai acertar a curvatura do seu olho. Olha só, a curvatura do olho da pessoa ele é deformada, não é redondinha. Aí a lente já vai ter um acerto dessa curvatura. Tá? Mas aí já é um outro contexto. O principal aqui é a hipermetropia e a miopia.